Esse é mais um programa Educação em Evidência. Lembrando para vocês que estão em casa e para aquelas pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez, que o principal objetivo desse programa é possibilitar que todas as escolas do nosso município, elas apresentem aquilo que é desenvolvido em suas estruturas. E hoje nós estamos tendo o prazer de trazer mais uma instituição municipal aqui da cidade de Currais Novos. Não esqueçam vocês que nós já tivemos 16 programas indo ao ar. Portanto, essa instituição é a 17ª instituição que nós estamos tendo o prazer de receber aqui no nosso programa. E hoje nós estamos sendo abrilhantados por uma instituição que trabalha com a base. Eu estou falando da creche municipal, o Mundo da Criança. E para deixar a nossa bancada hoje cada vez mais bonita, nós estamos recebendo 3 mulheres poderosas e 3 mulheres empoderadas. Eu estou falando da professora Lúcia, certo? A professora Lúcia, que é a gestora da creche O Mundo da Criança. Eu estou falando da professora Fátima Silva, que é a coordenadora pedagógica dessa instituição tão renomada e que, lembrando, que se localiza lá no bairro Silvio Bezerra de Melo, próximo à Escola Municipal Professora Trindade Campelo. E estamos recebendo também, além de coordenadora da instituição, também é professora, nós estamos recebendo a professora Cataline Cecília. Elas 3 vão falar um pouquinho com a gente, bater um papinho, para vocês que estão em casa relacionado a tudo que essa instituição desenvolve no nosso município. Então, professora Lúcia, seja muito bem-vinda, minha querida. Fique à vontade e diga para nós aqui e para quem está em casa, quem é a professora Lúcia. Obrigada, o prazer é todo meu estar aqui com você, mostrando o nosso trabalho na creche municipal Mundo da Criança, e vamos falar um pouquinho de mim, né? Muito bem. Então, sou Lúcia Silva, né? Lúcia Fátima Silva, professora com 2 vínculos, Estado e município, só que no Estado eu já estou aposentada, né? Estou na ativa no município, na gestão da creche, desde 2017. Muito bem. Né? Comecei lá antes, em 2010, como coordenadora pedagógica, e depois, a partir de 2017, fui eleita pela comunidade, né? A comunidade foi ouvida, e me colocou na gestão. E está até hoje? Estou até hoje, porque veio os processos democráticos da eleição, e já concorri 2 vezes. E, tem vice ou sozinha? Não, por enquanto, nessa gestão atual, eu estou sozinha, entre aspas, né? Porque a equipe não me deixa estar só. Muito bem. Não me deixa estar só. Tem coordenadora administrativa, tem as coordenadoras pedagógicas, né? E todo o corpo docente e os funcionários que me auxiliam, que me ajudam, que colaboram para que esse trabalho seja visto e tenha referência na cidade de Currais Novos e transforme, né? Seja um tijolo a transformar a história da educação de Currais Novos. Que coisa bacana, começamos bem, viu? E assim, eu sou pedagoga, formada em pedagogia, pós-graduada em linguística da língua materna. E nesse veio da língua materna, eu tenho um lado poético, né? Já publiquei um livro de poesias. E na questão da gestão, eu tenho pós-graduação em supervisão educacional, né? E a experiência profissional de gestão não é só no mundo da criança. Eu já tive essa experiência desde 2007, no governo de Zé Lins, que convidou para eu dirigir a Escola Municipal Professora Socorro Amaral, que foi o pontapé inicial para que eu me apaixonasse pela gestão. Né? E lá também fiz a diferença junto com toda a equipe de excelência, que hoje ainda continua com essa mesma excelência. E no Estado, fui professora de ensino religioso, de português, de geografia, de educação artística, de artes, né? E de empreendedorismo. A mulher era polivalente danada. Era, né? Polivalente, viu? E no município, antes de estar na gestão, também era polivalente, que era ensino religioso, português, geografia, história,
Então, é um vasto... Mas sempre, graças a Deus, sempre deu conta. Sempre dei conta, né? E apaixonada pela educação, por isso que eu abraço esse desafio, certo? E depois do estado, depois da sala de aula, eu fui convidada, quando eu saí para assumir a gestão do Socorro Amaral, que retornei, aí fui convidada para ficar na coordenação administrativa do estado. Coisa bacana. No governo de Marquinho e na gestão de Elba, né, que foram 2 gestões, sobretudo a de Elba, que teve grandes ensinamentos, né, para essa minha prática profissional. Então, só assim, polivalente, né, amante da educação, amante da poesia, né, e amante de tudo que faz com que o ser humano fique cada vez melhor. Deixa eu só respirar um pouquinho, porque só a apresentação dela já quase me tirou o fôlego. Mas deixa acabar de tirar o fôlego restante, que ainda falta vocês duas. Professora e coordenadora pedagógica Fátima Silva, fique à vontade e fala aí para nós quem é a professora Fátima. Tudo bom? Eu sou Fátima Silva, né? Já estou na rede municipal há 23 anos, né? Trabalhava no ensino fundamental, trabalho no ensino fundamental 1, né? E há 3 anos estou dobrando lá na creche Mundo da Criança, né? Faz 3 anos, iniciei lá em sala de aula e no ano seguinte fui convidada para a coordenação pedagógica, que também sou coordenadora pedagógica no Fundamental 1 já há mais de 10 anos, né? Tenho essa experiência do Fundamental 1 e as meninas acharam por bem me convidar para a coordenação pedagógica da creche. Eu aceitei, já estou lá há 2 anos, junto com minha amiga Cataline, né? Eu estou no turno matutino, ela está no turno vespertino, né? Sou formada em pedagogia, especialista em psicopedagogia, né? E assim, também sou amante da educação, como Lúcia, gosto muito da educação, né? E estamos aqui para transformar, para fazer uma educação de qualidade, né? Principalmente para os pequenininhos que estão lá na base, na educação infantil, né? Então é isso. Que coisa bacana. Agora é com a senhora, viu, professora Cataline? Cecília, fica à vontade aí. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cataline Cecília, conhecida pelas crianças por Tia Cacá, né? Trabalho há 24 anos na educação de Currais Novos, né? Só 24 anos? 24 Pensa em anos. se aposentar ainda, não? Eu quero trabalhar muitos anos, eu sou muito jovem, né? Tá Estou, né, ao lado de Lúcia e de Fátima, né, são companheiras diárias, muito né? Bem. No turno matutino, eu estou como professora do nível 5, amo trabalhar com as crianças de nível 5 e no turno vespertino como coordenadora, né? E no dia a dia ali nós estamos juntas, damos o nosso melhor, né? Fazemos o melhor pela instituição, pensando naquelas crianças, né? Que ali estão, que precisam da gente, né? Bem. Então, é uma educação de qualidade. A cada dia sou pedagoga e sou especialista em educação infantil. Amo o que faço, né? Assim, a cada dia eu digo sempre para mim mesma, eu quero dar o meu melhor e quero fazer o melhor. Coisa bacana. É isso que nos renova. Para vocês que estão em casa, não pensem que essas 3 mulheres empoderadas aqui estão tirando meu fôlego, não, viu? Elas estão renovando o meu fôlego com esses depoimentos que foram colocados, né? E principalmente para a gente falar de coisa boa, que é falar de educação, que ainda é um processo ainda tão fechado, né? Principalmente para a sociedade como um todo, que insiste em não valorizar a educação da maneira que é para ser, né? Mas nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre isso, que é isso que nos alimenta, né? É tanto que quem prova da educação não sai mais, né? Entrou, está fadado a terminar nela ali. Né? E principalmente, uma alegria maior ainda, para vocês que estão em casa, é que nós vamos falar de uma instituição tão renomada e que vem, né, a cada dia que passa, colocando tijolo após tijolo, né, no processo de fortalecimento de um bairro que é tão esquecido, que é tão visto de maneira diferenciada por parte da comunidade, por parte da sociedade, né? Nós estamos falando da creche municipal O Mundo da Criança. Então, eu vou convidar vocês e convidar quem está em casa, aquelas pessoas que estão em casa, para nós fazermos uma viagem pela instituição de vocês, já que muita gente que está em casa não sabe como funciona e como se apresenta
a estrutura da creche, né? É uma possibilidade para que essas pessoas se sintam provocadas a fazerem uma visita para vocês. Uma coisa que eu pude observar é que a creche sempre vai estar de portas abertas, né? Para receber toda a comunidade, para que a partir daí o processo de valorização ele venha acontecer. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Para vocês que estão em casa, nós vamos começar com essa primeira imagem. Professora Lúcia, quando a senhora olha para essa imagem aí, o que é que vem à sua mente? Desde 2017. Muito orgulho por essa imagem, porque ela expressa a essência da creche. Um mundo que a criança está inserida para cada vez mais ser melhor, para construir seu presente, seu futuro, né? E professores, coordenadores pedagógicos e administrativos e toda a comunidade escolar centra nisso. É a nossa marca. É uma marca que está no coração de cada um de lá, está no coração já da comunidade, né? E é uma marca que mostra justamente que a gente está para acolher a todos. Se eu fosse para perguntar à senhora o principal entrave hoje do mundo da criança. O principal entrave do mundo da criança, porque a gente é tão unido, tão fraterno, tão focado em fazer o melhor, que os entraves eles se tornam algo não assim significante, mas que ele nos motiva a continuar. Mas o entrave é não ser reconhecida assim. Poucas visitas para conhecer, para ver nossa realidade, né? Esse ano ela está completando, já completou 21 anos. 21 né? anos. 21 anos. 21 anos não são 21 dias, né? Justamente. E é uma instituição que faz um trabalho brilhante, relevante na sociedade e que precisa ser mais vista. Então, o principal entrave hoje... Por isso que estamos aqui nessa né? evidência, é uma das formas dela ser evidenciada, né? Veja que 21 anos, a creche não teve uma reforma, sim, uma senhora reforma. Teve pequenos reparos aqui, pequenos reparos ali, mas uma reforma estrutural não teve. E é então, preciso ela... de ambas as partes. De ambas as partes. É preciso ver, a família valoriza, nós que estamos lá valorizamos, mas é preciso ter mais valorização. Muito bem. Né, de espaços externos, vir para o interno e ver. Muito bem. Então, já fica um recado aí para o Executivo, para a Secretaria da Educação, vamos valorizar. Claro que nós não estamos dizendo que não há a valorização, né? Mas que precisa-se de mais, principalmente no processo de infraestrutura para possibilitar o processo de desenvolvimento do ensino e aprendizagem daquelas crianças que estão pegando a base e dos profissionais que ali estão. Isso. Né? Porque assim, se nós fizermos uma puxada, a creche já tira o chamado leite de pedra, né? Há 21 anos. Né? A ferro e fogo de verdade, né? Agora, professora coordenadora Fátima, Olá. é fácil ser coordenadora do mundo da criança? É e não é, né? Porque tem os entraves também, né? Sabe que você coordenar, você lidar com pessoas não é fácil, né? Mas assim, quando você faz o que gosta, quando você faz, né, o que você bota para fora, o que você pensa, o que você acha de bom, o que você acha que aquela criança, que aquelas crianças, né, do mundo da criança vai aprender, que a gente, né, aí a gente se torna mais fácil, né? Se torna mais fácil. Uma coisa que eu pude lidar perceber... com essas pessoas, lidar com os professores. Muito bem. Uma coisa que eu pude perceber lá na visita à instituição é que há uma harmonia muito grande, né, entre funcionários, entre professores, entre coordenação, entre gestão, ao ponto de muitas vezes a gente não saber até quem é quem, né? Devido à união, aquela coisa de todo mundo dando a mão com o outro companheiro para que haja o avanço, né, dessa... Agora, uma coisa que eu pude observar lá é que existe um bendito eu fruto entre as mulheres. É uma creche só de mulheres e apenas um homem? Ou foi impressão minha? Apenas um homem, mas que ele é top. Né? Que coisa bacana. Manu, ele é até de outra secretaria da infraestrutura e é na função de vigilante pela manhã, dobra à tarde,
né? Faz umas horas extra de segunda a quinta, e muitas vezes o voluntário ele vai na sexta, né? Como a gente, ele veste a camisa, ele ama, ele honra a logomarca da creche, tudo que a gente precisa pode contar com ele. Por exemplo, se fosse para a senhora elencar hoje, total de funcionários, todos da instituição hoje. 24. 24. É um número muito considerável, né? É. Para uma instituição já com 21 anos, já poderia ter um reconhecimento maior, né? É, porque assim, tem os professores efetivos, tem os funcionários, tem a questão dos profissionais da hora atividade, profissionais de apoio. Mas pelo menos, faltando profissional não está. Não está. Pelo menos isso, né? Assim, está faltando alguns profissionais de apoio para algumas crianças. Mas de que sala? De sala não. De sala Está também, tudo bem certinho. Uma coisa que me deixa impressionado é que dinheiro para tudo tem. Para festas de 200 mil reais, 225 mil reais, 280 mil reais. Mas para a educação o dinheiro é muito escasso, né? Ao ponto de nós termos que mendigar, né? Para que profissionais venham compor um quadro que é necessário para a comunidade. Mas isso não vai mudar tão cedo enquanto a comunidade não perceber que o que se tem que valorizar é isso aqui que a gente está conversando. É a educação. São as escolas, as instituições. Não é? Enquanto isso não acontecer, nada vai mudar. É verdade. Né? Mas pegando aqui o gancho aqui, dando continuidade às apresentações, eu vou convidar a minha amiga Cataline, né, para fazer uma perguntazinha básica. Diz aí. Se fosse para eu ir hoje ser professor do mundo da criança, seria fácil? Com certeza, né? É fácil ser professor do mundo da criança, Jairo. Muito bem. Não é difícil, né? Estamos lá de portas abertas, quando chega um funcionário novo, né? Todas as horas que chega, você será bem recebido. Nós temos todo um acolhimento, né? Assim, a gente senta, a gente faz aquele diálogo ali com o professor, mostra o que é a escola, mostramos todos os funcionários, né? A clientela, conversamos como é realizado o nosso trabalho, né? Eu e Fátima, na coordenação, nós temos esse cuidado de sentar com quem chega e dar o nosso melhor, o nosso apoio. Muito bem. Tenho certeza, se você conversar com algum funcionário lá da escola, novato que tenha chegado, eu acho que ele vai dizer como é que nós recebemos ele. Né? Muito bem. Inclusive, nós temos agora até uma funcionária lá de Acari, uma menina que está na hora de atividade, e ela... Né? Ela conta hoje lá em Acari como é que nós que recebemos ela, Muito né? bem, coisa Sim, bacana. nós temos esse cuidado não só com quem chega, aliás, com o nosso professor, que nós lidamos diariamente, né? Em todos os aspectos, porque você sabe que tem dia que tem um professor doente, ele chega adoentado, ele chega, né? Nós não conseguimos deixar toda a nossa bagagem em casa. Nós não conseguimos deixar, né? Você sabe que todo mundo... E nós estamos ali, se você precisar... Como professor ou funcionário, a gente senta ali com você, ele ajuda e conversa. Nós tentamos, da nossa maneira, do melhor jeito, solucionar os problemas ali diariamente. Você sabe, toda escola tem problema, não é isso? Que não tem como fugir. Não tem como... A gente não vive num conto de fada, A gente né? não vive num conto de fada. Existem os entraves, né? Existe, porque nada é perfeito, né? Nada é perfeito. Tem as suas imperfeiçes, mas a gente tenta trabalhar de uma forma que seja bom para todos, que a paz né? esteja reinando diariamente. Você sabe que é um ambiente onde você chega e sente-se... Ave Maria, eu saio de casa agradecida todos os dias por vir trabalhar no mundo. Eu amo o local que eu trabalho. Que o foco principal é o aluno, né? O aluno. Que não tem, que está ali, não é? Está indo para lá em busca de conhecimento, né? De informação. Muito bem. Então vamos dar continuidade, que eu acho que quem está em casa deve estar aperreado. Ele não vai passar as fotos dos espaços, não. Então, vamos lá, professoras. Nós chegamos aí aonde? É o pátio principal da escola? É o pátio principal da escola. Muito bem. Onde os eventos acontecem? Onde os eventos acontecem, onde na sexta-feira as professoras se reúnem coletivamente para aulas diferentes, dinâmicas, Então, para saindo da interação. sala de aula.
e ficam nesse espaço. É o espaço onde recebe as famílias, né, Lúcia? Todos os Recebemos dias as pela manhã a gente famílias. tem essa preocupação, tá nesse espaço, dando bom dia, seja bem-vindo. Todos os dias eu gosto de fazer isso, receber as famílias, né, com alegria no rosto, sorrindo. É como o Cacá disse, tem dias que a gente não está bem, mas a gente tem que colocar o sorriso no rosto, porque a gente está trabalhando numa instituição, estamos trabalhando com crianças, estamos trabalhando com família, né? E a gente tem que mostrar o nosso melhor. E aí, nesse espaço, é o espaço que a gente deseja boas-vindas, deseja um bom dia para eles, né? Que tem famílias que chegam lá, né? Às vezes chegam tristes, tenham passado muita coisa em casa e receber um bom dia com alegria é muito bom. Então, saindo dessa primeira imagem e adentrando nessa outra imagem, é o complemento da área coberta, né? É bem, então é um espaço bem amplo, considerável, né? bem Bem amplo, né? aconchegante. O inconveniente dele, volta outra imagem, por favor. Vamos lá. Esse não mostra não, vá. O inconveniente dele é ali naquela parte onde a gente vê aquela árvore, que está na sombra, de manhã está na sombra, mas à tarde não está. E a gente luta, é uma luta, não é só desde a minha gestão, desde as anteriores, para que eles façam um amparo, porque a gente marca nossos eventos a partir das 4h30, que é quando o sol está saindo, ainda tem, mas está menos. Né? As crianças do turno da tarde, os momentos recreativos que se faz pela manhã, à tarde já não tem condições de fazer. Tem que ser de 2 horas, porque não tem sol, né? Mas mais adiante não tem, porque está o sol. Então, se o poder público visse essa necessidade, olhasse com carinho, com sensibilidade, ia melhorar muito para a gente. Já foi medido sei quantas vezes e a gente está esperando. Promessas tem. Estamos esperando. E esse piso, esse pátio, ele está lindo, maravilhoso, não é? Com essa pintura que caracteriza o universo infantil, né? E esse piso, ele foi mudado. Então não era assim sempre? Não era, não. Ele era todo cheio de buraco, deteriorado, né? E na primeira gestão de Odon, aí se lutou por esse piso, né? Então, Jorian, junto com a prefeitura, mudou o piso. Então, foi uma conquista nossa, em parceria, porque a gente buscava e encontrou o retorno. Sozinho né? não dá para chegar, né? Justamente. Aí foi uma conquista. É o que eu falo. Esse repara aqui, repara ali, que vai... Mas que deveria já ter sido algo grande, né? Porque a creche precisa de ampliação. Total de alunos hoje? Precisa de mais espaço. 159 crianças. 159 crianças para um espaço que necessita de um e se tivesse mais maior, espaço, né? A gente receberia mais alunos, porque a procura é grande. Porque eu trabalhei ainda também hoje teve diferenciado, pais né? que procuraram, né, criança de 2 anos, mas não temos espaço. Então, saindo aqui da área de pátio, nós chegamos aqui na parte recreativa, né? Que é a área dos parquinhos. Uma coisa que eu venho observando em todas as escolas que nós estamos recebendo aqui é que houve sim um investimento por parte da prefeitura, né? Por parte da Secretaria da Educação, já em brinquedos adaptados, que é a realidade de vocês também, né? Assim, a gente não tem cadeirante, mas isso não quer dizer que futuramente não venhamos a ter, né? Então, é um ganho que a gente ficou muito feliz com esse parquinho, com o outro que veio primeiro, foi na gestão de Lourdes, foi uma luta dela, junto com a Andréa, né? E trouxe esse parquinho para todas as creches municipais e escolas também. E como também o parquinho para crianças com deficiência. Esse parque é um ambiente que promove a interação, que eles interagem, que eles brincam, né? E que aprendem também. Então gostam, né? Ave Maria, eles amam. Se não fossem esses brinquedos aí... Amam mesmo. Essa primeira imagem mostra uma partezinha e aqui a outra parte, A né? outra parte, né? Os meninos que não... as crianças que não têm deficiência, né? Porque muda tanto esses termos. Criança com deficiência e as que não têm deficiência, elas utilizam
esse normal, né? parque, o parque normal e esse outro também. Amo brincar. Então, não está ocioso. Muito bem. Passando aqui, nós chegamos na sala da direção, é isso? É isso. a Onde sala da direção. as resoluções passam todas por aí. Justamente. Aí é que tem as resoluções, que tem a Os solução dos encaminhamentos. conflitos, os encaminhamentos, Muito né? bem. Aí tem tudo, né? E a sala da direção, da coordenação administrativa, Muito bem. é que tá Para trabalharem ali justamente, casados, então, casados, a gente se dá muito bem, temos o mesmo pensamento, né? Vamos na mesma. Saindo da mesma direção, linha. nós chegamos aqui, né? Na área de secretaria. Porque antigamente aí era a direção. Aí funcionava a direção, funcionava a secretaria e funcionava a sala da coordenação pedagógica e sala de professores. Nossa Era Senhora. 4 em 1. Veja o quanto Pequeno, precisa o espaço ser ampliado. Então, a gente, com recursos próprios, né, do bolso dos funcionários, passamos a parede de gesso. Muito E bem. dividimos, né? Para ser, porque aquela que é a direção, ela era uma sala de leitura, era uma sala de vídeo, né? Como a gente, com o passar do tempo, adquirimos televisão para todas as salas de aula, né? Então a gente desativou a sala de vídeo. Aí ficou sendo a sala que também, em tempos de outrora, funcionou sala de aula. Aí ficou a direção e aí a gente dividiu para a secretaria e a outra salinha, a sala dos professores. Bem pequenininha, o ar-condicionado antiguíssimo, né? Que deixava todo mundo num frio danado, não era? Era, ainda deixa, né? Muito bem. Então, saindo aqui da secretaria, nós chegamos na sala de aula, como a senhora colocou, que todas as salas agora têm sua televisãozinha, né? Para possibilitar esse conforto maior. Não é? Mas a gente observa Só que... tem uma que ainda não conseguimos, mas vamos conseguir esse ano, se Deus quiser, que é o nível 5, que é justamente da professora muito Cataline, pela manhã e à tarde a professora Corrinha. Uma coisa que nós podemos observar é que a estruturação das mesinhas, das carteiras, ela é totalmente diferenciada de uma escola regular. Né? Até mesmo para que o processo de mobilidade entre os alunos, na interação. O acesso, o conforto, né? E as nossas salas de aulas, elas têm uma vantagem, são amplas. Eu já ia falar, elas são Muito amplas, são amplas. grandes, são salas grandes, né? Como você falou, com mesinhas e cadeiras adaptadas realmente para as crianças bem pequenas, né? São novas, chegaram há Foi. pouco tempo, né? Quando eu cheguei lá há 2 anos atrás, não tinha ainda, né? Essas cadeirinhas chegaram bem depois, então elas são bem novas, né? Temos 3 salas de aula que têm cadeiras renovadas. Uma que foi no governo, na gestão de Jorian, de secretário, e essa daí foi na gestão de Lourdes, para essa sala e para outra sala do nível 2. Foi na gestão de Lourdes, que sim, foi uma gestão que teve muito avanço em termos de mobiliário para a creche. Muito bem. Só que precisa, lógico, tem os avanços, mas sempre precisa mais. Saindo dessa imagem aqui dessa sala de aula, nós vamos chegar na outra salinha de aula, né, onde os alunos estavam produzindo. Deu para perceber que realmente as salas são muito amplas, né? Há essa possibilidade. Boa dos iluminação, alunos. ventilada. Muito bem. Agora, nada melhor do que ser climatizado todos os espaços, né? E tanto criança como professor tenham conforto e um ambiente de aprendizagem apropriado, né? Propício. Apenas nós iríamos devolver o que é de direito deles, né? Justo. Saindo aqui da última sala de aula, nós chegamos na parte da cozinha. Precisa de melhoramento na cozinha? Muito. Pequena demais. Pequenininha, né? Muito pequena, né? E o Consegue depósito atender a demanda, mas... consegue atender a demanda com dificuldade porque é pequena. Precisa ser mais amplo, né? E o depósito da merenda também muito pequeno. Tá dando para ver aí o piso um pouquinho ralo. O piso né? da cozinha, das salas de aula, só foi mudado o piso do pátio. Muito bem. E a gente recebeu como é que chama? Não sei se é emenda, Uma emenda parlamentar. parlamentar, do vereador. Positiva, né? É o nome dele.
Iranilson, Iranilson, né, o vereador Iranilson, ele deu 10 mil para a gente investir no piso. Chegou já esse dinheiro? Não, a gente está esperando que o prefeito execute, né? Acredito que agora no segundo semestre irá executar, porque aí a gente vai mudar o piso das salas de aula, que vai ser prioridade, né? Isso. E se der, a gente vai às demais dependências. E que venham mais emendas. E que venha mais, não é? Que os E que demais realmente essas vereadores emendas cheguem, tenham né? esse olhar, né? Porque a creche municipal Mundo da Criança é muito pouco visitada pelos vereadores. É até um recado para quem está em casa para continuar provocando, para que eles adentrem, né? E comecem a ver a realidade, não só da creche Mundo da Criança, mas de todas as outras escolas. sempre está presente, mas é preciso que os outros também vão visitar, Conhecer, não né? é? Conhecer, Nosso trabalho. ver a nossa realidade e fortalecer as parcerias. E nos né? ajudar. Nos ajudar. Chegamos aqui na parte dos banheiros. Uma coisa que eu pude observar é que cada salinha de aula tem o seu banheiro próprio. Né? Para possibilitar que não haja uma dispersão em determinados momentos, já que nós estamos muito boa nesse lidando com sentido. crianças. Já pensou se cada criança, em cada momento, o professor tivesse que sair, não haveria quase aula, né, para as outras crianças. E dessa maneira, já estando ali adaptado ali às salas de aula, já fica bem mais tranquilo, né? Mas eu pude observar tudo limpinho, tudo organizado. Tudo organizado, não é? Porque assim, o pessoal o pessoal de apoio, eles são muito caprichosos. Muito bem. E a gente exige, né? Porque a criança, a limpeza, né, é um dos ingredientes para facilitar, né? Para se ter um ambiente propício para a aprendizagem. Aí você pode observar, o sanitário é baixinho, que é adaptado para as crianças realmente bem pequenas. E, como você falou, cada sala tem um banheiro, porque ele tem só um professor, né? Não tem como a criança ir sozinha para o banheiro. O professor tem que acompanhar a criança ao banheiro, porque tem crianças que não conseguem ainda, né, tirar a roupinha para fazer xixi. Tem aquelas crianças que usam fralda ainda. Então, no caso, por exemplo, cada sala é um professor ou são dois? Só um. Só um. Mas o ideal seria dois? Com Para ver essa Com mobilidade certeza, aí? com Com certeza. certeza. Seria um sonho. Seria um Seria um sonho. Por exemplo, a turma de... Já houve essa provocação? Já. Pra Secretaria de Já, há muito tempo. Lá nós temos uma sala que, como tem uma criança com deficiência, tem uma cuidadora, né? Essa professora, ela tem essa auxiliar, tem essa cuidadora, está sempre ajudando, né? É para criança com deficiência, mas ela ajuda no geral, ajuda a professora. Ah, seria ótimo 2 professores em sala de aula na educação infantil, né? Porque, principalmente com o nível 2, que são crianças bem pequenas, que faz cocô na fralda, você tem que dar banho, tem que trocar, né? Enquanto o professor está lá fazendo isso, aí ela tem que chamar uma outra pessoa para ficar olhando as crianças na sala, porque as crianças não podem ficar sozinhas, né? E aí a gente tem... Por isso que o ideal dessa seria forma. pelo menos 2, né? Quando eu digo duas professoras ou 2 professores, né? Conforme isso. Para mim até um nível 3, né? Porque o nível 4 e 5, eles são mais independentes, eles conseguem ir ao banheiro só já nesse período. Porque cada nível realidade 2 é e uma. 3 é o né? que mais necessita. É, E 1, 2, teve 2 e 3. avanço tímido, mas teve avanço nessa questão de auxiliar. Na gestão de Jorian, foi auxiliar para o nível 3, que a turma era muito grande, né? E os pais cobram, porque os nossos pais, eles cobram. Deviam cobrar muito mais e a gente está sempre orientando, porque eles merecem que os filhos tenham uma educação de qualidade, né? Então, veio para o nível 2, veio para o nível 3, né? Esse ano nós não temos auxiliar de professor em sala de aula, mas temos profissional de apoio, né? Que é para aquela criança. E deveria ter, por exemplo, a turma de Cataline é uma turma bem numerosa, né? Nível 5 é alfabetização. Então, deveria ter um auxiliar para estar ajudando ela, né? Não tem. Então, teve esses avanços e a gente espera que mais na frente essa gestão que está também tenha essa sensibilidade. Porque uma coisa que a gente não pode esquecer é o seguinte: para a educação nada tem que estar bom, porque a gente tem que continuar cobrando muito mais. Porque tudo aquilo que vem para a educação é pouco. Não é? Olha, historicamente falando, nós estamos enraizados num processo de atraso
muito grande, né? Há décadas e mais décadas. E agora a gente não pode ficar satisfeito com o pouco que está vindo, não. A gente tem que continuar cobrando, né? Cada vez mais. Isso mesmo, isso mesmo. Porque a gente não pode esquecer, nós que estamos fazendo parte da educação, que a gente está batendo na tecla direto. O único instrumento de transformação da sociedade é esse, é a educação. Então a gente não pode estar satisfeito com aquilo que vem, com o pouco que venha, né? Tem que vir pouco, tem que vir muito e continuar vindo e venha e que venha mais. Verdade. Né? Muito bem. Então, professoras, saindo da parte estrutural, nós vamos entrar agora na parte pedagógica, a parte de projetos propriamente dita, certo? Então, eu gostaria de pedir para a professora Fátima, que a professora Fátima nos falasse aí sobre a visão de futuro da escola para quem está em casa. Faça essa leitura compartilhada para nós, professora. Visão de futuro. Ser reconhecido como centro de educação infantil de referência, baseado na construção de competências educacionais, onde o afeto e a alegria sejam norteadores do desenvolvimento humano e escolar. Então, é essa, né? Essa é a nossa visão da nossa creche, que a gente tenha essa visão, que a gente faça com que as crianças tenham uma educação de qualidade. Essa é a cara da creche Mundo da Criança? Com certeza. Sim, né, dona Catalina? Falam isso com orgulho? Muito orgulho. E tem que ser com orgulho até mesmo para motivar os pais que adentram a instituição e os visitantes que adentram a mesma. Justamente. E os profissionais que estão chegando, eles se encaixam na maior rapidez nessa visão. Eles entram nesse clima de afeto, de alegria, né? E colocam como foco esse desenvolvimento humano e escolar. Coisa bacana. Então, de parabéns, viu? Não estou puxando sardinha aqui, não. Eu mas sei. eu estou dizendo a verdade, a realidade do que se é trabalhar com crianças, né? No processo da base. Né? Da educação infantil. Da educação infantil, que é... Né, a afetividade é o carro-chefe. Muito bem, muito bem, muito bem. Que vem a base, né? Para que se chegue aqui na ponta. Né? Que não é fácil, a gente sabe disso. Mas que, graças a Deus, vocês são comprometidas, têm profissionais comprometidos e que estão fazendo a diferença, né? E saem dessa visão. Aí nós entramos aqui, na chamada jornada pedagógica. Essa jornada pedagógica que vocês participam, ela começa com a rede para depois se distribuírem para as unidades de ensino, é isso? Com a rede, né, tem palestra. Inclusive, essa 2023, o menino que veio, maravilhoso, né, ele deu assim... A gente saiu revestido de motivação, de vontade de fazer acontecer mais do que a gente já faz. Né? E a gente volta para a sala de aula, né, para planejar a nossa no interior, porque tem esse espaço. E as gestões anteriores e essa de Joelmi, eles sempre têm essa sensibilidade de deixar um dia para a rede. Né? Então, essa imagem que nós estamos observando aqui foi o dia da rede. Da rede. Muito bem. Onde todas as instituições se reúnem para debater e mostrar a importância da jornada pedagógica. Isso. É isso? Aí saindo daí, aí fica 4 dias aqui para a gente ficar no interior da escola. Bem. Aí vem o planejamento da equipe gestora, que vem bem antes, né? Antes até do encontro da rede. A gente já planeja o que vai acontecer no interior da escola, né? E colocamos em prática. Temos 4 dias para colocar em prática. Então, nessa próxima imagem aqui, nós já estamos observando vocês fazendo o planejamento interno da jornada pedagógica de vocês. Isso. É isso? Mas aí, professora, me diga uma coisa, Cataline. Quando eu falo em termos de jornada pedagógica, se fosse para a senhora fazer uma citação dessa importância para a equipe, o que é que eu poderia colocar? Jairo, nós fazemos uma avaliação, né, do ano anterior, né, o que foi feito ali, o que é que deu certo, o que não deu, né? Embora nós já chegamos com várias propostas para o professor, claro, a gente senta antecipadamente, inclusive eu e Fátima chegamos à escola uma semana antes de começar, porque a responsabilidade de levar todo um planejamento, né? Nós temos tudo, né, anotado e... Né? Então, nós fazemos essa avaliação e pensando no melhor para o ano que vai iniciar. Né? Muito bem, que coisa bacana. O melhor tanto para a criança como também para o professor e o funcionário. Porque
A criança é o foco, sim. foco. Mas o professor, ele tem que estar motivado. Ele tem que ser valorizado. Se a valorização financeira não está adequada ainda, mas pelo menos a valorização do profissional em si, não é, do humano, daquela pessoa que é responsável para transformar a vida, a gente faz questão de ter. E esse ano a gente chegou bem bonito, não foi? Então, quando vocês o falam em primeiro termos de dia. valorização, nós chegamos aqui nessa imagem que a professora coordenadora ia falar agora. Não, eu não ia falar assim, a não foi gente ia nessa falar de outra imagem, não. imagem, que a gente... teve o primeiro dia que foi da SEMEC, né, com todo mundo da rede, e no segundo dia que a gente foi para a escola, a gente fez esse momento bem especial, não foi, Lúcia? Foi, recebemos nossos uma acolhida professores com música, com Foi Chaguinha tocando, sax. com café da manhã, assim, bem recheado, né? Recebemos eles, assim, com Eles muita se alegria, emocionaram. né? Eles se Com muita emoção. Para poder começar o ano de 2023 com Mas essa Energia ima- bem essa- positiva, Mas- bem... Mas essa imagem, para quem está em casa aqui, vocês com o voal, se eu não me engano, com o voal aqui, faz parte da semana pedagógica também, né? Faz parte também, né? Foi, Isso aqui parte foi interna. parte interna de um dos dias, né? Que nós realizamos. A Saia é uma música, através de uma música, nós trabalhamos a interação com eles, né? Foi um momento bastante, porque assim, a cada dia que a gente se reúne, a gente coloca uma dinâmica, né? Passar alguma coisa para não deixar aquela coisa tão séria, né? Se nosso papel é estar ali motivando, e principalmente no início do ano, né? Para que ele volte motivado também as crianças, a gente sempre também traz além de fazer aquele momento interativo, ele Muito também bem. vai realizar na sala de aula com as crianças. Não tem como motivar a criança se o professor não estiver motivado. Isso. Né? Muito É. bem, que coisa bacana. E assim, essa imagem, ela também, eu faço a leitura dela no sentido, tem esse pedagógico, mas eu faço a leitura, eu não tenho vice, né? Eu tenho coordenador administrativo, eu tenho toda uma equipe, e aí mostra justamente que aí é como se eu estivesse aí na frente. Muito bem, E todos unidos comigo, bacana. todos fortalecendo, todos pegando um pouquinho para que a gente faça algo maior. Que coisa bacana, que coisa bacana. Então, dentro da jornada pedagógica, aí vem o planejamento propriamente dito, né? Nessa próxima imagem aqui, nós temos várias imagens de momentos diferenciados do planejamento de vocês, né? Aí esse planejamento, ele é semestral ou é o planejamento anual? Antes da gente iniciar, como a Catalina falou, a gente senta uma semana antes. Nessa semana que a gente sentamos, nós elencamos as nossas metas, né, como coordenadoras pedagógicas. Quais são as metas que a gente quer alcançar junto com os professores em 2023, né? Nós temos essas metas e no dia a dia a gente vai relendo nessas metas para não esquecer, para ir colocando em prática essas metas, né? Algumas nós já conseguimos alcançar e outras ainda estão em encaminhamento, né? E nesse planejamento nós também pedimos para os professores também elaborar suas metas de sala de aula. Então, cada professor em grupo, foi em grupo, né, Catalina? Né? Se reuniram por nível, né? E fizeram as suas metas de suas salas de aula. 5 metas, né, que elas querem alcançar durante 2023, né? E, graças a Deus, está dando certo, né? Então, é um planejamento contínuo. Ele não para, né? Aí foi o planejamento da primeira semana de aula. A gente sentou para planeja para receber as crianças, né, com música, com dramatizações, com contações de história, né? Com mimos. A gente faz todo esse planejamento aí da primeira semana de aula nessa semana aí de planejamento. Professoras, nessa próxima imagem, uma coisa que nos chama a atenção é conselho de classe. Todas as instituições que vêm aqui, nós fazemos questão de enfatizar isso, o conselho de classe. O conselho de classe de vocês consiste em quê? E quem faz parte desse conselho de classe? Os professores, a coordenação pedagógica, o administrativo, o gestor está presente, porque o gestor ele não é só administrativo, ele tem de ser pedagógico. Pedagógico também. E está acompanhando os avanços das crianças, né? Elas repassam para mim, mas eu mesmo sou daquelas que gosto de estar ali vendo o momento, né, interagindo com elas e vendo o que está avançando, o que precisa avançar, o que falta para avançar mais. Então, esse conselho de classe, ele é interno. Só Tem professores funcionários, é isso? professores, funcionários, né, e a gente vê a situação de cada
aluno, Muito né, bem, de cada muito E criança. ele é realizado bimestralmente. Bimestralmente. Cada final de cada bimestre, Vocês a gente realiza param, um conselho. né, A gente para e para fazer realiza essa o conselho. avaliação. E o Nós legal- damos itens também, itens para ser avaliados ali, né? Porque, Aqueles assim, alunos que podem avançar mais, aqueles alunos que estão tudo isso a avançando gente menos, muito As fica- bem. dificuldades, né? As dificuldades, é um os momento da avanços. gente- Sempre com o processo de ensino-aprendizagem como foco. Como foco. Isso, Com né? certeza. E o Já que principal- as realidades são bem diferenciadas, né? É, Cada isso. sala. E o principal é evoluir com aquelas crianças ainda que não estão ainda de acordo assim com as habilidades que a gente quer por cada nível, né? Então a gente senta para conversar. O que é que podemos fazer para melhorar, né? O que é que aquela criança não conseguiu? Por que será que ela não conseguiu? O que é que está faltando? Aí se reúne para Me tira debater uma tudo dúvida. Quando a Trindade Campo ele esteve aqui, nós conversamos sobre a realidade da clientela, né? E que era uma clientela diferenciada por fazer parte de um bairro carente, né? Um bairro periférico, preconceituosamente falando, o que a sociedade chega a colocar, né, relacionado à escola, aquela escola lá do outro lado da ponte, né, que ainda insiste em se colocar isso. Agora me diga uma coisa, a clientela de vocês, comparada a outros bairros, ela é diferente? Não, assim, ela tem suas carências, mas não é diferente, porque todos os bairros têm, né, crianças carentes de termos material, carentes de afeto, né, todo contexto tem, né? E a gente trabalha assim, quando a gente está numa reunião de gestores, eu digo isso justamente por isso, quando a gente está numa reunião de gestor, aí um gestor diz, mas no meu bairro tem muita criança carente, e a gente pensa que é só no Senhor Bezerra. Não. Muito bem, todo bairro, né? E nossas crianças, nos eventos, quando a gente propõe uma festa fantasia, as mães alugam. Muito bem. Quando a gente faz o show cultural, que as professoras fazem uma dramatização, uma dança que tem... Às vezes a gente até não quer exigir, não exige, né? Faz a proposta, às vezes nem faz. Às vezes são os pais que fazem a proposta. Às vezes a gente diz, vamos fazer uma roupinha com TNT? E elas, não, TNT não. De jeito nenhum. O projeto que a gente teve do circo, cada roupa linda, em seda. Então todos são tratados num todo. Todo. Não é? Muito bem. Para vocês que estão em casa, as dúvidas que estão sendo tiradas aqui é para que vocês reflitam mais e comecem, enquanto sociedade, a deixarem de lado aí determinadas colocações preconceituosas que não cabem a determinadas instituições, tá certo? Então, dando continuidade aqui às imagens, nós chegamos na chamada assessoria pedagógica. Que assessoria é essa? Essa assessoria pedagógica é a SEMEC no chão da escola. Quando eu falo em SEMEC, eu falo em Secretaria de Educação. Em Secretaria de Educação. Do município. Do município, né? Ok. Aí está a Cláudia e a Lisângela e Cristina, Doranei e Cristina. Elas são da pasta da Educação Infantil e fazem essa assessoria, né? Às vezes bimestralmente, de acordo com a necessidade. Elas têm o cronograma delas e quando a gente precisa, antes do cronograma que precisamos, que buscamos, elas vêm para nos assessorar. É muito relevante essa assessoria delas, porque a gente não sente só. Aí essa assessoria, ela acontece bimestralmente ou semestralmente? Porque, assim, devido à demanda de muitas creches, deve haver um planejamento por parte delas. Vocês estão recebendo... No caso, vocês recebem bimestralmente essa assessoria? Recebe. Bimestralmente. Bem, acho que até mais, né? E repassam todas Até as mais. demandas, né, para elas, para tentarem buscar... Elas têm os pontos que elas elencam, tá acontecendo, como é que tá essa dimensão, Muito bem. essa outra, como é que tá, e a gente vai dizendo. Então, nenhuma instituição... Aí quando retorna, aí aqueles pontos que ainda não foram sanados, que ficou para ser resolvido, aí pergunta, como é que tá? Aí a gente vai construindo. Então, ninguém pode abrir a boca para dizer que as escolas
do nosso município não recebe atenção por parte da Secretaria da Educação. Recebe, Ninguém pode dizer isso, né? Recebemos. Muito Inclusive, Jairo, nós temos um calendário que foi dado esse ano por elas. E mensalmente, eu e Fátima, nós vamos para a SEMEC, para participar de uma... Lá elas fazem uma formação, muito sabe? Bem. Onde sempre é muito relevante, muito boa mesmo as formações. Tanto tem as formações delas com os coordenadores, como tem formação junto, coordenadores e gestores. Muito bem. Nessa próxima imagem, eu chego aí no conselho escolar, né? Então tá aí essa imagem mostrando a posse dos membros do conselho escolar. Só para não misturar e não confundir quem está em casa. Numa primeira imagem anterior, nós falamos sobre o conselho de classe, que é interno. Já o conselho focado no aluno, nos avanços e na dificuldade do aluno. Quando eu falo em conselho escolar, abre um pouco mais para a comunidade? Abre para a comunidade, porque no conselho escolar a gente tem representantes de pais, de professores, de funcionários, não temos de alunos porque são ainda crianças. Né? Mas umas crianças que a gente trabalha com eles e eles já têm noção de algumas coisas, mas no estatuto não tem criança. Criança é a partir do 5º ano, do Fundamental 1. Então, por isso que ele é aberto. E o Conselho Escolar, ele é a essência de uma escola democrática. Muito bem. Porque o professor, o gestor, ele não está gerenciando só. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. De repente, essa emenda impositiva do vereador Iranilson, ela chegou, ela foi liberada por parte do Executivo para chegar até os cofres da creche. Aí vocês vão substituir o piso das salas. Aí, neste caso, como uma forma de vocês estarem respaldados e em termos de prestação de conta de tudo isso, vocês chamam o conselho para que eles sejam deliberativos e participem. Para que eles participem, para que eles tomem ciência em que é que vai ser investido. Né? E é também uma reivindicação do Conselho, que já viu, né, essa necessidade da troca do piso. Que bacana. E todas as decisões da gente, a gente não toma isolado. A gente toma junto com... Então, só para quem está em casa não confundir, nós falamos numa imagem anterior sobre o conselho de classe, que é interno da instituição. E agora nós estamos finalizando com o conselho escolar, que ele é aberto à comunidade em termos de participação, onde todas as decisões são compartilhadas com esse conselho. Assim, muito bem, que bacana. Agora vamos passando aqui para a próxima imagem, professora Catalina, onde fala aí de assessoria da educação infantil. Essa assessoria, ela é por parte da Secretaria da Educação também do município? Sim, o que nós estávamos falando, né? A questão, a visita de Elisângela Baracho, né? Fazendo um acompanhamento lá na creche, né? Ela vem, geralmente eles não só vêm bimestralmente, né? Ela vem antes. Se der para elas virem mensalmente, elas até vêm. E aí a gente senta, como ela traz o roteiro, e ali nós conversamos, né? Ela vai fazendo perguntas, deixa também encaminhamentos. Por exemplo, uma professora ou um professor que seja destinado à educação infantil. Eu acho que a assessoria relacionada a ele, porque vai ser um público totalmente diferenciado que ele vai começar a trabalhar, essa assessoria aí ela é bem mais consistente, não é? Porque o professor ele não pode chegar de qualquer maneira sem passar por um treinamento, por uma adaptação, por uma assessoria para começar a encarar meninos, né, da parte infantil para nesse processo de desenvolvimento. Assim, principalmente os profissionais da oratividade, né? Eles são estagiários da graduação, né? Então eles passam por esse processo formativo. Tem toda uma orientação, os coordenadores pedagógicos também são orientados, os gestores são orientados, né, para recebê-los, para acolhê-los bem e também não deixá-los assim, só ser um professor na escola. Ele fica só na sala de aula com o aluno, né, enquanto o professor está planejando, mas o professor está no interior da creche, da escola. E o gestor, o coordenador pedagógico tem aquele olhar para
está acompanhando. Eles têm também o espaço de planejamento com o coordenador pedagógico. Né? Então, tem essa formação lá, tem essas orientações e na escola tem todo um acompanhamento. Então, são as parcerias funcionando a passos largos, né? Entre instituição e Secretaria da Educação. Isso. Né? Então, não existe dizer que a escola está caminhando sozinha, não. Ela está caminhando junto ali. Até porque a escola, para caminhar sozinha, ela não sai do lugar. Muito bem. Né? Bacana. Ela tem de ter parcerias. né? Apesar da autonomia que a instituição tem, mas caminha sempre em parceria. Sempre em mão dadas, né? Escola, secretaria e família. Né? Tem que andar sempre junto para poder funcionar. Nessa próxima imagem aqui, eu tenho uma coisa chamada EFOCA. Para quem está em casa, o que é essa EFOCA e se ela ainda funciona? Ela é destinada a quem, essa EFOCA? Essa EFOCA é uma escola de formação para o coordenador administrativo escolar. Certo? Muito bem. Porque o coordenador administrativo, ele tem que estar unido, entrelaçado com o gestor. Né? E muitos colocam, porque, eu quero ir para a coordenação administrativa porque eu estou readaptado, ou porque não posso ir mais para uma sala de aula, ou porque não quero sala de aula. Jeito, né? Ou já é um passo para ir para concorrer à eleição, para gestão, e é preciso que ele tenha essa formação. Né? Porque, junto com o gestor, ele vai administrar os recursos financeiros, vai administrar o humano, certo? Aí é preciso essa formação. Então, a Heraldo teve essa ideia de colocar essa escola de formação para os coordenadores administrativos, que muitos entram sem nem saber o que é que vão fazer. Né? Às vezes tem gestores que também não dão espaço para que eles ajam. Né? E cada um sabendo sua função e sabendo que são entrelaçados, então o diálogo acontece e os avanços. Então essa foca parte da Secretaria de Educação também. Secretaria da Educação também. Muito bem. Porque assim, a senhora falou numa coisa importante, a questão da readaptação. Muitos profissionais acham que quando se readaptam, vão viver ali sem fazer nada, porque né? Então vão para qualquer setor, achando que vão ficar ali de qualquer maneira. Né? Então, o EFOCA já veio justamente para suprir isto. Né? Para suprir isso. Para que as pessoas comecem a perceber que há necessidade de uma formação também no administrativo. Pronto, a minha coordenadora pedagógica, a nossa coordenadora pedagógica, Janderli, ela faz parte da equipe diretiva da EFOCA, ela é secretária e ela é readaptada. Muito bem. Mas é uma pessoa que tem uma visão ampla e tem uma visão de fazer acontecer. Entendeu? Ela não tem aquela visão, eu estou readaptada, não estou em sala de aula, então eu vou para uma coisa e ficar só de braços cruzados. Não. Está colocando a mão na massa. Colocando a mão na massa. Mostrando que o readaptado, que ela é readaptada não é nem tanto por limitações dela, que às vezes tem aquele readaptado que é porque não pode pegar em giz, ou não, né, tem problema nas cordas vocais, né? Ela é readaptada porque é mãe de Rafael, ele é autista, né? E ela tem todo o direito de estar dando o suporte e assistência ao filho, né? E sem atrapalhar no profissional dela, né? Então, ela age, seja na coordenação pedagógica, que ela já foi coordenadora pedagógica, seja na administrativa, onde ela está, ela age com responsabilidade, com compromisso. Mesmo porque é o nome dela que está em jogo, né? Justamente. Muito bem. Quando a gente fala em formação, nesta próxima imagem, eu tenho esse programa de formação aí de lideranças educacionais. É por parte da Secretaria de Educação ou é em parceria com outras instituições? É em parceria. É o Centro Lehman, ele é nacional e internacional. Muito bem. Né? Ele promove esses cursos para os gestores e secretários de SEMEC, os técnicos da SEMEC, para justamente a equidade na educação, para uma educação justa. Né? Bacana. Para que todos tenham a mesma
o mesmo direito e esse direito seja cumprido, né? E esse curso ele é riquíssimo, né? Ele é para 2 anos. Semestral? Aí é anual. Ele é mais assim, ele é online, né? Tem encontros online, tem sessão de mentoria, certo? Tem sessão de vivência, mentoria 4 horas. Muito bem. Né? A de vivência é o dia todo. Às vezes o de lançamento é 2 dias e tem o encontro presencial. O primeiro foi em Caruaru e o segundo foi em Sobral. Muito bem. Né? E esse ano a gente vai novamente para Sobral, né? Para ver as experiências exitosas de lá. E a gente chega assim, cada vez mais com vontade de fazer acontecer. Pena que os recursos financeiros, né, são muito limitados para a educação, infelizmente, não só a nível de Currais Novos, mas nacional. A gente sabe que essa valorização da educação em termos de recursos financeiros deveria ser bem mais, né? Então, tem coisas que dependem do financeiro, né? E não tem como a gente fazer. Então, a prefeitura aderiu a esse curso. Que bacana. Né? E foi para todos os gestores. E esse enriquecimento aí só não acontece para quem não quer, né? Só para quem não quer, né? Porque as possibilidades acontecem. A gente, quanto gestores em Currais Novos, a gente tem o gestor antes desse curso, o gestor durante esse curso e o gestor que vai vir depois desse curso. Porque nosso olhar se abriu para a equidade. Muito bem. Nessa próxima imagem, nós observamos aí um seminário de educação infantil. Foi a nível interno esse aqui, quando eu digo a nível interno, a nível de município? Município. Muito bem. Foi. Educação infantil, qualidade e práticas pedagógicas significativas. Toda a equipe participa? Toda a equipe, os professores e coordenadores pedagógicos e gestores. Muito bem. Participou, né? Inclusive as meninas da oratividade, os profissionais de apoio participaram. E teve a teoria, né? Veio as meninas, as convidadas vieram dar umas palestras, né? Sobre assuntos relacionados a essa qualidade, a essas práticas significativas. E teve o momento dos professores relatar a sua prática. Inclusive, está aqui uma que então, foi pela creche. Né? Foi valioso demais já esse seminário, porque as meninas da SEMEC, as meninas da assessoria, elas deram oportunidade para que o professor que quisesse mostrar uma prática significativa, né, da escola ou sua, fosse apresentar. E lá na creche, nós levamos 2 práticas, assim, de níveis diferentes. Muito bem. A professora do turno vespertino, Ana Luísa, ela foi representando, né, o nível 2, mostrando a prática dela, de um projeto que nós estamos realizando na escola. Projeto de grandioso, né, sobre o Geoparque. E tivemos também a apresentação minha e da professora Adriana, nível 5 e nível 4. Também apresentamos a relação ao mesmo projeto. Isso é até importante para que as outras instituições conheçam aquilo que vocês vêm desenvolvendo, né? E que vocês tenham a possibilidade de conhecer aquilo que é desenvolvido também, né? Justamente. Então, para vocês que estão em casa, eu não vou pedir para vocês me beliscarem, porque vão ser 3 beliscões, aí eu não vou aguentar, tá? Mas para vocês que estão em casa, eu acho que vocês também estão se deliciando com tantos projetos bons que são desenvolvidos numa creche, né, que trabalha com ensino infantil, no ensino de base, e que a gente começa a perceber que realmente, sabe, está fazendo a diferença, está fazendo valer a pena na vida daquelas crianças que necessitam disto e de muito mais, né? Então, convidar vocês a continuarem se deliciando em casa e valorizando, viu, essas imagens que vocês estão percebendo. Professoras, nesta próxima imagem aqui, nós começamos a observar a cereja do bolo. Quando eu falo da cereja do bolo, porque se nós observarmos, nos últimos anos, esse tema vem recebendo uma atenção diferenciada, não é? Às vezes eu escuto muito alguns agentes, né, da comunidade dizer assim, nós não sabemos por que existem tantos casos de alunos com deficiências hoje. Talvez já existisse, apenas não
era apresentado, não era diagnosticado da maneira que está sendo hoje, né? Então, a tendência é que esse tema ele venha ganhar cada vez mais olhares diferenciados, né? Então, essa próxima imagem aqui fala sobre um diálogo sobre inclusão na instituição de vocês. Aí vem a pergunta. Quando eu falo em inclusão hoje no mundo da criança, como é que anda a inclusão de vocês hoje? Anda muito bem. Muito bem no sentido que nós acolhemos. Daí a importância do curso que eu estou fazendo, né? Que a gente sempre olha com lente da equidade. Muito Né? bem. E não deixa nenhuma criança fora do processo de ensino-aprendizagem. Que ela tenha profissional de apoio, que ela não tenha, o professor está ali aberto para acolher, para trabalhar ela com o mesmo afeto, com o mesmo carinho, com o mesmo compromisso que trabalha Com o mesmo direito, né? com os mesmos Professora direitos que Fátima, trabalha com as pedagogicamente falando hoje, os professores são resistentes a esse tema ou eles já quebraram as amarras e já estão aceitando do jeito que é para ser? Não, estão aceitando, né? Porque essas crianças, elas têm o direito de estar na sala de aula, de estar na escola, né? Então, a gente tem que quebrar as amarras mesmo e aceitar essas crianças, recebê-las com carinho, com afeto, né? E também trabalhar de forma com que elas consigam os seus avanços, né? Estamos construindo o plano individual dessas crianças, né? Que é o PEI, né? As crianças estão chegando, nós estamos já com 7 crianças, Temos né? 7 crianças. Na nossa Com creche, com laudo. da nossa creche. E aquelas crianças que não têm laudo, vocês chamam os pais? Essas 7 crianças que têm laudo, onde chegou o laudo de mais 2 crianças. Essas crianças, justamente, que a gente percebe, chama a família, Conversa. Conversa. De uma forma assim, O pessoal da SEMEC, a menina que é responsável pela pasta da inclusão do ensino especial, ela vem, né, conversa com a família junto com a gente, né, orientamos, ela dá o suporte de dizer onde é que ela vai buscar os profissionais, facilita. Mas Ela ainda facilita existem famílias com uma trava ainda, né? Resistente. Né? Mas a gente tenta Daí o conversar. importante é esse diálogo da escola com elas. Vamos dizer que uma família foi resistente, não concordou, não aceitou, né? Pelo menos inicialmente. Aí vocês continuam com o aluno trabalhando de forma normal ou de forma diferenciada? Enquanto ele não tem o laudo. Vocês vão fazer a parte de vocês. Fazendo nossa parte. Diferenciado com atividades adaptadas para cada criança, né? Nós tivemos uma mãe resistente desde o ano passado, que a gente vinha conversando com ela, chamamos ela para a primeira conversa, ela se fechou, não foi, Lúcia? Aí esse ano já chamamos de novo, né, para conversar, ela já se abriu mais, né? Ela já está procurando ajuda. E essa criança, graças a Deus, ontem ela trouxe o laudo, né? É uma criança com autismo, né? Que ajuda a instituição, né? Que ajuda. E a gente tem as crianças que graças a Deus trouxeram o tem. laudo ontem, justamente mães E vocês ficam respaldados, né? resistentes. Muito bem. Aí, professora Catalina, e os recursos em sala para se trabalhar com a inclusão? É o suficiente? Precisa melhorar? Precisa, Jairo, porque você sabe, assim, são crianças que a gente precisa ter um atendimento, né, especializado, individualizado, muitas vezes. Então, o professor, os recursos, ele mesmo, a maioria, ele mesmo quem planeja, né? Ele mesmo que adapta, né, aquela criança de acordo com a realidade do que nós temos, né? Nós temos material pedagógico, né? Você sabe que nós temos hoje material pedagógico, na escola temos, inclusive. Então, o professor, ele vai tentando, vai fazendo né? Ele vai criando, né? Vai adaptando àquela realidade. No caso da creche, vocês não têm uma sala especializada como as escolas de ensino regular. Temos A aí, sala do não. EI, A gente não temos essa sala, mas nós temos parcerias. Então, né? vocês trabalham em sala como um todo, Normal. no processo de socialização entre as crianças. Na sala de AE, o processo é em sala comum. Aí, no contraturno, o aluno é atendido no AE. Na sala Mas, do por EI. exemplo, nas Nós não creches, temos. já tem alguma creche com sala de AE? Tem.
Tem Não, algumas não creches tem que já creche tem. isolada, né? A Tem- nossa não, a gente não tem, né? A gente procura parcerias, né? O ano passado a gente procurou parceria com o Trindade Campelo, tivemos uma ajuda de Áurea, né? Estamos vendo aí a foto, é uma excelente profissional nessa área, né? Da inclusão. Ela nos ajudou o ano passado com uma criança e continua esse ano ainda ajudando, atendendo essa criança no contraturno, né? Ela é uma professora assim de excelência. Esse ano nós conseguimos, né, Catalina? Também parceria com o Francisco Rosa, que lá também tem uma sala do EE, e conseguimos uma vaga para uma criança para ser atendida lá também na sala do EE do Francisco Rosa, né? Então a gente procura parcerias, procuramos ajuda e vamos estudando no dia a dia. Tivemos as formações, né? Convidamos Daiane. Daiane é uma professora do município que tem assim altos conhecimentos, né? Nessa área da inclusão. Ela tem uma criança com autista também. Ela foi para a escola, foi conversar com a gente, né? Passar a experiência dela, né? Nos ajudar no planejamento, no PEI, né? Que é o plano individual daquelas crianças com deficiência, né, que nós já estamos construindo. Tem crianças que já têm, né, e essas que estão chegando agora com o laudo, a gente tem que construir o plano deles, né, porque eles têm que ter um plano diferenciado, né, para o professor trabalhar com essas crianças, né, e aí vamos avançando, né, vamos estudando, vamos tendo as informações e... Aí esses avanços que vocês têm, saindo dessa parte aqui, dessa imagem sobre inclusão, aí nós chegamos aí nessa parte de assessoria que vocês recebem também relacionada à inclusão? Justamente, aí está a pasta, né? Eliane, que é responsável pela pasta, né? Coordenadora pedagógica, a família, né? É justamente a parte do diálogo com a família, né? De tornar a família ciente que ela precisa buscar ajuda, precisa de um diagnóstico, precisa de um laudo para que a escola também se organize com aquela criança e faça valer, né, o direito de aprendizagem dele. A gente identifica as dificuldades, mas a gente não pode dar o laudo, a gente não pode dizer que aquela criança tem aquela deficiência. Então, a gente tem que chamar a família, que é para procurar ajuda. E as parcerias relacionadas à inclusão, existe? Essa que eu já falei, essa que, né? Já foi falada, o Trindade Campelo, a sala do AE. Mas tem aí uma instituição que vocês se aproximaram, que essa imagem aqui, essa próxima imagem vai nos mostrar. O Nortear. O Nortear, tem o Nortear, né? Tem um centrinho de reabilitação que atende as crianças, né? A gente orienta as famílias para ir, e que vai no chão da escola é o Nortear, né? Quando a gente precisa de orientação, de uma ajuda a mais para a família, porque a criança está ali, né? Mas a família também faz parte desse processo. Né? E a gente precisa conhecer as dificuldades da família para que esse processo de aprendizagem, essa garantia do direito da criança estar na escola e ter um ambiente propício para aprender, se efetive. Então, as parcerias com o Nortear, por exemplo, e outras instituições do município em termos de escola acontecem a passos largos. É isso? Então, vamos entrar agora nos projetozinhos? Vamos. Esse projeto de alimentação saudável. O que é que a gente poderia falar desse projetozinho aí? Foi o Os ano meninos passado. gostam? Foi o ano passado, no nível 2 da tarde, a professora Aline, ela estava realizando esse projeto, né? De forma lúdica, as crianças aprendem, né, os benefícios de uma alimentação saudável, né? Você sabe que principalmente crianças de 2 anos, eles têm mais dificuldade na questão da alimentação, né? Então, da fruta, né, da verdura. Então, a professora, né, percebeu essa dificuldade que estava acontecendo entre eles e realizou esse projeto. Foi muito válido. As crianças mudaram a alimentação, os pais. Porque justamente na questão do desjejum e da merenda é onde o professor detecta, né, capta que a criança tem resistência de comer uma fruta, um legume, né? E o bonito, o interessante desse projeto foi que foi trabalhado com as crianças e a culminância foi trabalhado com os pais. Porque não adianta trabalhar a criança e não trabalhar os pais. Isso mesmo. E esse próximo projeto aqui, sobre meio ambiente?
Já entra no projeto do Geoparque. É o nosso carro-chefe, né? Muito No bem, início do ano, a muito gente bem. decide trabalhar um tema, um projeto que seja assim, grande, né? bem. O ano passado foi o circo, foi um tema foi um projeto bastante grandioso, né? E esse ano a gente pensou, que projeto vamos trabalhar esse ano, né? Muito bem. Aí conversa aqui, conversa lá, Lúcia surgiu essa ideia do Geoparque. E aí a preocupação, crianças bem pequenas, como é que vamos trabalhar o Geoparque, né? E aí a gente foi pesquisando, foi buscando ajuda com Janaína, que ela é coordenadora do Geoparque Seridó, né? Ela veio à escola, conversou com a gente e a gente viu que era possível desenvolver esse projeto com as crianças, né? E graças a Deus foi possível, está sendo um sucesso e vamos finalizar agora no finalzinho de agosto. Muito bem. Né, Catarina? Quer falar um pouquinho? Essa próxima imagem aí, que projeto foi esse? Os pequenos... O nível de Adriana. Oleiros, né? Fazendo arte. Fazendo arte, Acho que né? ela não Trabalhando vai com bem, a argila, né? Dentro também do Geoparque. Dentro do Geoparque. Realizamos muitas atividades bacanas. Os números da nossa vida. Esse projeto aí, foi recente? É um projeto mais antigo? É um projeto mais antigo. Do ano passado. Nós trabalhamos na parte de matemática. Foi muito bom, porque você sabe, já que a gente se preocupa muito, né? Muitas vezes a gente tem aquela preocupação de estar muito na leitura, na escrita, né? Mas Muito aí, bem. né, a gente mesmo a gente estando na educação infantil, temos que trabalhar todas as áreas, não é isso? Isso. Aliás, isso trabalhamos. mesmo. Então, realizamos esse projeto também. E aí nós estamos fazendo até um circuito. Muito bom. Muito bem. bom mesmo. Agora chegamos na menina dos olhos, Da que vocês história. estavam falando, e eu dei pouca atenção porque eu queria chegar no momento certo. Viu? Fiquem à vontade agora para quem está em casa. O que é esse projeto aí? Eu faço parte do Geoparque Seridó. Jário, ele é um projeto, né, de grande porte para a gente, Muito né? bom. Nós estamos ainda realizando ele, como o Fátima já falou, vamos terminar agora em agosto, se Deus quiser. Então, assim, trabalhar com o Geoparque do Seridó, porque são 6 municípios que fazem parte, Muito né? bem. E ele tem o geossítio. É complexo, você sabe. E, de repente, a gente se vê assim, trabalhar para crianças desde 2 anos. E estamos lá. As meninas do nível 2, do nível 3, até chegar no meu nível, nível 5, nós estamos dando um show. Foi assim, as crianças conhecerem. Se você chegar, nós temos vídeo lá na escola de crianças falando sobre o Geoparque, você se emociona. Se você perguntar o que é o Muito bem. Geoparque, se você perguntar o que é o mascote, quais são os mascotes que fazem parte. Se você perguntar a uma criança minha, quais são os municípios, ele vai dizer, bem. nós realizamos os passeios, né? E ali as crianças conheceram lugares, né? E elas vão perguntar se uma criança, levamos guias, os guias fizeram orientações, eu pergunto assim a uma criança, por que chama de apertados? E a criança sabe responder, quer dizer assim, não é porque minha criança tem 2 anos que ela não tem condição de aprender, de jeito nenhum. Nós vimos através desse projeto que basta você querer. O professor, ele é capaz, assim, nós somos pessoas fantásticas. A senhora falou aí dos mascotezinhos, parece que são esses que estão aparecendo na imagem aí, né? Para quem está em casa, dá uma visualizadazinha. Aí, saindo dessa imagem maior, como um todo, vocês começaram a fazer as visitas, foram isso? Porque aquelas imagens anteriores foi a abertura, Muito né? bem. E a gente, o centro é justamente os mascotes, por eles serem criança, e os mascotes são em desenho animado, tem gibis, né? Tem música, né? E eles se familiarizam, né? Aquela atividade que a Adriana fez, do nível 4 fez, dos olheiros, é justamente eles moldando, né, figuras do Geoparque. Então, aquela imagem dos olheiros está dentro desse Tá projeto. dentro desse E aquele projeto. do meio ambiente com a professora Aline também está dentro desse projeto. desse projeto. Muito bem, muito bem, muito bem. Aí nós fomos, né, o nível 5, fomos para o Canil dos Conhecer os Apertados. apertados, né? E todas as nossas visitas a gente levávamos um guia. Tinha um guia, né, especializado. Orientado por que- Janaína. Orientado por Janaína, foi nossa grande parceira nesse projeto, né? Está E os sendo guias... Está sendo ainda, né? E os guias iam para contar a história, né, dos espaços que a gente estávamos visitando.
Né? Está sendo bem interessante. Então, como está dizendo na imagem, arrasta para o lado, então vamos para a próxima imagem. Mais outra visita guiada aí, com um mascotezinho do lado. Justamente, isso aí foi já o sítio Totoró, com as crianças e pais do nível 2. Porque como eles têm 2 anos, e o projeto também objetiva interagir Com a as família, famílias. né? Então a gente levou os pais que ficaram encantados. Muito bem. Né? E o conhecimento que essa criança está levando para casa é muito grandioso e relevante. Imagina, viu? Saindo do Totoró, nós chegamos aonde? Em Carnaúba dos Dantas. Chique. Aí foi a nossa primeira viagem, porque para iniciar o projeto a gente precisava conhecer também o que é um geossítio, né? E teve os estudos e fizemos só nós, lá da creche, os funcionários e professores, fizemos essa viagem aí para conhecer o chique-chique de Carnaúba. Passando por Carnaúba dos Dantas, nós chegamos aqui na Pedra do Cruzeiro, é isso? Já aqui em Currais Novos? É o mascotezinho Trabalhando no que mascote, representa o Cruzeiro, o né? Cruzeiro. O Pepeto representa o Cruzeiro. Muito bem. Aí essa turminha está fazendo, né, procurando as pedrinhas, catando as pedrinhas para justamente fazer o mascote, Perfeito. que ficou Muito perfeito. Passando por Currais Novos, nós chegamos aonde? No Geoparque Seridó, no Volta. Geossítio, voltou ao Tá o Totoró. Totoró. Aí com as crianças do nível 3. Muito bem, muito bem. Aí me diga, essas crianças, quando passam por esses lugares, né, e que começam a ver toda essa engrenagem que vocês estão possibilitando para eles, quando a gente olha assim, olho no olho, o que é que dá para a gente sentir, hein, relacionado a essas crianças? É uma felicidade, assim, sem tamanho, né? Eu tive uma criança que ela disse, tia, eu preciso levar a minha avó lá para conhecer os apertados. Ela não conhece. Eu achei isso fantástico, né? Olha a felicidade de conhecer algo e ainda querer levar a avó, que ela mora com a avó. Isso mesmo, Não isso é? mesmo. Que lindo, né? A aprendizagem é muito significativa, já, Muito bem. porque na hora que a gente tira do chão da escola e leva num local, você sabe que a expansão amplia os horizontes e dali dá pra gente trabalhar. A criança aprende que você fica assim, sem saber de que tanto... Ele sabe o que é um mandacaru. Muito bem. Ele sabe, ele fica a coisa mais linda no ônibus, olha o mandacaru, né? Madu. É bem interessante que é o madu, que é o mandacaru, né? As Professoras, diante desse projeto grandioso, né, que vocês estão desenvolvendo, e baseado justamente em vocês terem possibilitado que a família adentrasse e participasse diretamente nesse projeto, estão inseridos dentro do projeto, é que eu deixei essas 2 últimas imagens para a gente dar uma faladazinha, que é justamente esse café dos avós, não é? Que representa justamente a participação da família na escola. Aí vem o grande questionamento, como é que anda a parceria família e escola hoje? Fortalecida. Fortalecida, É, né? porque a gente tem essa meta, né, de trazer a família, né, através de reuniões de pais, através de eventos como esse, Café dos Avós. A gente já pensou em fazer a festa da família, mas desistimos porque as mães não querem tudo junto. Elas querem a festinha própria delas, os pais querem a festa própria deles. E a gente, desde 2017, que a gente faz, 18, que fazemos o Café dos Avós, quando é de manhã é Café dos Avós, quando é à tarde é Chá dos Avós. Porque a nossa realidade, as crianças são muito ligadas aos avós. Muito bem. Tem deles que são criados pelos avós. Então, como vocês identificaram isso, foram justamente no Então, ponto a certo. gente viu que eles são parte essencial da vidinha deles. Pra quem está em por que não casa- valorizar? Para quem está em casa observar a última imagem é essa, vocês, não é, recebendo todos os avós aí, né, enquanto Isso, comunidade. cada ano cresce cada vez mais. Muito bem, que coisa bacana. Vem Então, para avô, vocês, vem avó, né, e a gente faz assim, de acordo com a idade deles, né, a gente faz brincadeiras, a Bingo, gente né? faz bingo que eles Música. amam, Muito bem. música, né, que eles gostam. Nessa programação desse ano, nós trouxemos o grupo Girassol, com a vertente Girassol Dance, para fazer uma apresentação para eles. E culminou com... Aí teve brindes, né? O bingo
Cada professor, cada funcionário trouxe um brinde e deu para, assim, super certo. Grande parte saiu com o prêmio na mão. Professores, é uma notícia triste para vocês, que nós estamos chegando ao final, mas com a certeza de que nós chegamos a cumprir o compromisso que foi determinado, que foi possibilitar que vocês apresentassem um pouquinho, né? Porque quem está em casa sabe muito bem que a gente sempre deixa um gostinho do quero mais, que vocês vão retornar, certo? Na próxima rodada, para continuarem apresentando os projetos, né? A culminância desse projeto maravilhoso e continuar mostrando como anda o fortalecimento da família com a escola, tá certo? Então, deixar a professora Lúcia para fazer suas considerações finais e convidar quem está em casa a fazer uma visita à instituição de vocês. Justamente. Esse momento é um momento riquíssimo, é justamente a educação e evidência, evidenciando o que fazemos no chão da escola, que isso é muito importante. Nós temos nossas redes sociais, nas quais postamos as fotos dos eventos, do que o professor faz em sala de aula, da rotina de aprendizagem da criança. Mas é importante um momento como esse para que a comunidade veja que no bairro Silvio Bezerra de Melo não é como Pinto, que é um bairro, né, periférico, sabemos que é, mas que não é um bairro de extrema pobreza, né? Que as crianças têm o mesmo direito das crianças do centro de estarem ali, de terem uma educação pautada na qualidade, na afetividade, no valor de cada um, que as famílias também, junto com a escola, transformam. Agora queremos que a comunidade faça-nos uma visita, que veja a nossa realidade, né, que sejam nossos parceiros e que fortaleça cada vez mais o nosso trabalho. Olha, então, você está convidado a visitar a creche municipal Mundo da Criança. E eu digo mais, vocês que estão em casa, vocês façam a visita que a mulher aqui já fez a intimação, viu? Professora Fátima, agora é com a senhora. Convida aí quem está em casa. Que momento bacana isso, né? De mostrar o nosso trabalho. E além dos muros da nossa escola. Vim aqui, eu trouxe aqui uma lista de coisas para falar, não falei nem a metade, mas como vocês teremos outros momentos, né? Então a gente vai vir aqui para falar dos campos de experiência, né, Cacá? Que é muito importante na educação infantil, dos direitos de aprendizagem também, né? E assim, convidar a comunidade a vir à nossa creche, né? A conhecer nosso trabalho, né? E a gente também levar para fora, né? O que a gente tem de bom, o que a gente tem de bonito e mostrar. A gente está sempre fazendo isso também nas redes sociais, né? A gente está sempre mostrando, divulgando os nossos trabalhos. Bacana. Agora é com a senhora, professora Cataline. Já gratidão, né, por esse momento tão importante para a gente, para a instituição, para o nosso crescimento, né? Então, assim, dizer a você que está em casa, que estamos de portas abertas, né? A todo momento para você ir lá nos visitar, conhecer nosso trabalho, né? Um trabalho de grande valor, feito com muita responsabilidade, né? Em prol das nossas crianças, né? Da aprendizagem das nossas crianças. Muito bem. Então, até mais. Que bacana. Muito obrigado a vocês, que Deus possa abençoar cada um de vocês. E vocês que estão em casa, esse foi o maior exemplo de que quando se quer, se pode. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e até a próxima, se Deus assim nos permitir.